Meus pais me expulsam grávida de casa e, 6 anos depois, exigem ser avós, mas na prisão ninguém ouvirá suas exigências. Eu cresci em uma casa onde tudo girava em torno de seguir regras. Meus pais controlavam tudo. Meu pai era mais rigoroso que minha mãe, mas ambos se certificavam de que eu sempre fizesse o que eles queriam. Sempre fui a calada. Na aula, quase não falava e preferia ficar sozinha. A única regra que quebrei foi ler livros que meus pais consideravam inapropriados, romances normais que todos os outros podiam ler. Literalmente, essa foi a única vez que me rebelei. Até eu completar 19 anos. Conheci Natan quando tinha 18 anos, no meu primeiro semestre da faculdade. Ele estava no segundo ano, estudando negócios. Começamos a sair depois de nos conhecermos em um evento do campus. Meus pais não gostavam que eu estivesse saindo com alguém, mas aceitaram a contragosto, desde que eu mantivesse minhas notas e seguisse as outras regras deles. Natan e eu ficamos sérios rapidamente. Ele foi a primeira pessoa que realmente me escutou. Após 6 meses de namoro, minha menstruação não veio. Embora usássemos proteção na maior parte do tempo, tivemos alguns descuidos. Quando o teste de gravidez deu positivo, fiquei apavorada. Ter um bebê aos 19 anos não fazia parte dos meus planos, especialmente ainda morando com meus pais e dependendo completamente deles para pagar a faculdade e tudo mais. Contei primeiro para Natan. Nos encontramos em uma cafeteria perto do campus e entreguei o teste enrolado em um lenço. Depois de olhar por um minuto, ele me perguntou o que eu queria fazer. Honestamente, eu não sabia. Pensei em interromper a gravidez, porque sabia como meus pais reagiriam, mas não consegui dizer isso em voz alta. Natan me disse que me apoiaria em qualquer decisão que eu tomasse. Depois fez algo que eu não esperava. Pegou minha mão e me pediu em casamento. Não foi um pedido romântico, mas eu sabia que ele falava sério. Contar para meus pais foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Esperei até o jantar de domingo, quando também estava meu irmão mais velho, Eric. Achei que se tivesse mais gente presente, meus pais não reagiriam tão mal. Não, essa tática não funcionou. Quando disse que estava grávida, todos na mesa me olharam com fúria. Rapidamente disse que Natan tinha me pedido em casamento e que pensávamos em ficar com o bebê. Então meu pai se levantou e me deu um ultimato. Ou eu resolvia meu erro ou não seria mais bem-vinda em casa. Minha mãe concordou com isso. Eu disse que não podia interromper a gravidez. Não era algo que eu pudesse fazer. Meu pai disse que eu tinha até a manhã seguinte para reconsiderar, ou deveria arrumar minhas coisas e ir embora. Naquela noite, liguei chorando para Natan. Ele respondeu dizendo que ele e seus pais viriam me buscar na manhã seguinte. Arrumei tudo o que pude em 2 malas e uma mochila. Quando desci no dia seguinte, meus pais e Eric estavam na mesa do café da manhã. Ninguém me falou ou olhou para mim. Disse a eles que teria o bebê e que Natan estava vindo me buscar. Meu pai simplesmente apontou para a porta. Natan e seus pais chegaram 1 hora depois. Enquanto colocava minhas coisas no carro deles, olhei para casa esperando que alguém saísse para se despedir ou ao menos me reconhecesse. Ninguém fez isso. A porta permaneceu fechada. Os primeiros meses foram incrivelmente difíceis. Tive que deixar a faculdade porque lidar com as aulas, os enjoos e o trauma emocional de ser rejeitada pela família era demais. Os pais de Natan nos deixaram ficar com eles até que conseguíssemos nos organizar. Eles transformaram o escritório deles em um quarto para nós e nos ajudaram a nos preparar para o bebê. Natan continuou os estudos enquanto trabalhava meio período e eu consegui um emprego que era flexível com a gravidez. A mãe de Natan, Diane, me levou para comprar roupas de gestante e me acompanhava nas consultas médicas quando Natan não podia. O pai dele, Robert, construiu um berço para o bebê e restaurou uma cadeira de balanço antiga que encontrou numa venda de garagem. Eu era muito grata por esse apoio, mas cada vez que Diane me ajudava com algo, eu pensava em como deveria ser minha própria mãe que estivesse ali. As irmãs da minha mãe, minhas tias Jenny e Kate, entraram em contato depois que souberam do que tinha acontecido.
Elas não concordaram com a decisão dos meus pais, mas não conseguiram convencê-los a mudar de ideia. Me mandaram roupas para o bebê e ofereceram apoio emocional, com ligações e algumas visitas ocasionais. Alguns dos meus primos também mantiveram contato, me enviando mensagens pelas redes sociais e perguntando como eu estava regularmente. Apesar de todo esse apoio, a ausência dos meus pais era uma ferida constante. Eu lhes enviei um cartão de Natal com uma foto minha e da minha barriga crescendo, mas não houve resposta. Mandei um convite para nossa pequena cerimônia de casamento quando eu estava com 6 meses de gravidez. O convite voltou com o selo de devolvido ao remetente. Enviei anúncios de nascimento quando Lili nasceu. Nada. Natan e eu nos casamos no cartório, com os pais dele como testemunhas, quando eu estava com 6 meses de gravidez. Não foi o casamento que sonhei quando era menina, mas foi perfeito à sua maneira. Nessa época, Natan conseguiu um emprego melhor na empresa de construção do tio dele, com bons benefícios e um salário estável. Lili nasceu quando eu ainda tinha 19 anos. Quando colocaram Lili no meu peito pela primeira vez, chorei por muitos motivos. Alegria de conhecer minha filha, alívio porque o parto tinha acabado e uma tristeza profunda porque meus pais decidiram perder aquele momento. Depois que Lili nasceu, Natan e eu nos mudamos para um pequeno apartamento de 2 quartos. Não era nada luxuoso, mas era nosso primeiro lar de verdade como família. Natan continuou trabalhando e estudando meio período, com a ajuda de Dayan para cuidar de Lili. Eu também consegui voltar para a faculdade em tempo parcial. Durante os 3 primeiros anos de vida de Lili, parei de tentar com meus pais. Se eles não queriam fazer parte de nossas vidas, eu não iria obrigá-los. Natan se formou em negócios quando Lili tinha 4 anos, foi promovido no trabalho e conseguimos comprar uma casinha em um bairro com boas escolas. Eu terminei minha faculdade em pedagogia no ano seguinte e consegui trabalho como professora do 3º ano em uma escola perto de casa. A vida melhorou muito. Lili cresceu uma menina brilhante e curiosa, que amava livros tanto quanto eu. Ela adorava os pais de Natan, que a mimavam com muito amor e atenção. Passávamos as festas com a família de Natan e minhas tias e primos nos visitavam quando podiam. Éramos felizes, até a semana passada. Agora estou grávida de 4 meses do nosso segundo filho. Ainda não tínhamos contado para muitas pessoas, mas mencionei para minha prima durante uma ligação. Parece que minha prima contou para a mãe, que contou para minha mãe, porque no sábado passado, enquanto Natan cortava grama e Lili brincava no quintal, meus pais apareceram na porta da nossa casa. Quase não os reconheci no início. Meu pai tinha emagrecido e estava com muito mais cabelos brancos. Minha mãe também parecia mais velha, com linhas ao redor dos olhos que não tinha antes. Minha mãe carregava uma sacola de presentes. Eu não conseguia falar. Depois de 6 anos de completo silêncio, de repente estavam na minha porta. Natan deve ter visto eles do quintal, porque entrou rapidamente, ainda com a roupa suja de grama, e ficou ao meu lado. Minha mãe começou a chorar e meu pai perguntou se podiam entrar. Eu tremia tanto que Natan teve que me guiar até o sofá. Eles se sentaram à nossa frente e meu pai foi quem falou mais. Disse que tinham cometido um erro terrível, que ficaram com medo quando souberam da gravidez, preocupados que eu arruinaria minha vida. Achavam que Natan me deixaria e que eu acabaria como mãe solteira, sem estudo e sem como me sustentar. Minha mãe confirmou, dizendo que achava que, sendo rígidos, me obrigariam a tomar a decisão certa. Disseram que perceberam o erro há anos, mas o orgulho impediu que se aproximassem antes. Saber do segundo bebê fez com que eles vissem que não podiam mais continuar afastados. Minha mãe me entregou a sacola de presente. Dentro havia um cobertor de lã feito à mão e um ursinho de pelúcia. Disse que vinha tricotando cobertores há anos, imaginando dar para netos que nunca conheceu. Perguntou se podiam conhecer Lili e voltar a fazer parte de nossas vidas. Eu não consegui responder. 6 anos de dor e abandono não desaparecem com pedido de desculpas. Agora eles queriam voltar como se nada tivesse acontecido.
Natan disse a eles que precisávamos de tempo para pensar. Relutantes, eles deixaram um número de telefone e endereço. Tinham se mudado para uma casa menor do outro lado da cidade e disseram que aguardariam minha ligação. Antes de ir, minha mãe perguntou se podia me abraçar. Eu deixei, mas não senti nada quando ela me envolveu nos braços. Era uma estranha ponto depois que foram embora. Natan me abraçou enquanto eu chorava. Lily, confusa, perguntou quem eram aquelas pessoas. Dissemos que eram velhos amigos, porque não estávamos prontos para explicar a verdade. Passei a última semana meio atordoada. Natan diz que apoiará qualquer decisão que eu tomar, mas admite que está com raiva deles pelo jeito que me trataram. Os pais dele estão preocupados que deixar meus pais voltarem só traga mais dor. Minhas tias acham que devo perdoá-los e dar outra chance. Não sei o que fazer. Me siento mal por duvidar. Devo perdoá-los e deixá-los voltar para nossas vidas ou devo proteger minha família de quem já me abandonou uma vez? Depois de muita reflexão e muitas conversas com Natan, decidi me encontrar com meus pais novamente, mas com limites claros. Liguei para eles e combinamos de nos encontrar em uma cafeteria perto de casa. Pedi especificamente que não trouxessem presentes e deixei claro que seria só uma conversa entre adultos. Natan se ofereceu para ir comigo, mas senti que precisava fazer isso sozinha. Meus pais chegaram ao café antes de mim. Haviam escolhido uma mesa em um canto tranquilo, longe das outras pessoas. Minha mãe se levantou para me abraçar quando me aproximei, mas fiz um gesto para que se sentasse. Não queria que o afeto físico nublasse meu julgamento. Os primeiros 15 minutos foram desconfortáveis. Eles perguntaram sobre Lily, sobre minha gravidez, sobre meu trabalho. Respondi brevemente, mas não ofereci muitas informações. Então disse o que tinha decidido. Se quisessem fazer parte de nossas vidas, primeiro precisávamos estabelecer uma relação entre nós como adultos. Nada de conhecer Lily por enquanto, nada de convite para o chá de bebê, nada de assumir o papel de avós até que eu soubesse que podia confiar neles de novo. Foi aí que vi novamente o rosto do meu pai que eu lembrava, aquele olhar de desaprovação com que cresci. Ele disse que já tinham pedido desculpas e que isso deveria ser suficiente, que eram avós de Lily e tinham direito de vê-la. Minha mãe estendeu a mão para segurar a minha, dizendo que já haviam perdido demais da vida de Lily. Tirei minha mão e lembrei a eles que foram eles que escolheram perder esses anos, que o direito como avós foi perdido no dia em que me expulsaram. Hoje propus começarmos com jantares mensais, só entre adultos, e ver como as coisas iam a partir daí. Meu pai se levantou tão bruscamente que a cadeira arranhou o chão. Várias pessoas olharam para nós. Ele disse que não ia implorar para ver a própria neta. Minha mãe tentou acalmá-lo, mas ele já estava alterado. Como permaneci calma e não mudei de postura, eles foram embora. Minha mãe olhou para trás uma vez, com lágrimas nos olhos, mas seguiu meu pai para fora da cafeteria. A reação deles me disse tudo o que eu precisava saber. Não tinham mudado, ainda esperavam obediência imediata aos seus desejos e qualquer coisa diferente era inaceitável para eles. Quando cheguei em casa, Natan me esperava ansioso. Lily estava na casa dos pais dele naquela tarde, então tínhamos privacidade para conversar. Achei que aquilo seria o fim, mas 3 dias depois, meu irmão Eric apareceu na nossa porta. Eric e eu não conversávamos desde o dia em que saí da casa dos nossos pais. Ele sempre foi o favorito, obedecia sem questionar e adotava as opiniões deles como suas, então também apoiou a decisão de me expulsar. Natan estava no trabalho e Lily na escola. Eric entrou em casa antes que eu pudesse impedi-lo, sentou no sofá sem ser convidado e olhou nosso lar com evidente desdém. Apesar de termos trabalhado muito para deixá-lo bonito dentro das nossas possibilidades. Eric disse que tinha vindo me fazer voltar à razão, que nossos pais estavam devastados após a reunião no café e que estava na hora de parar de impor limites a eles, que tinham cometido apenas um erro anos atrás. Ele me lembrou de tudo que tinham feito por mim quando eu era criança: casa, roupas, educação, convenientemente esquecendo que me tiraram tudo isso. Quando apontei que me abandonaram quando eu ainda era quase uma adolescente e estava grávida,
ele teve a audácia de dizer que eu os abandonei primeiro ao engravidar e escolher aquele cara em vez da família. Disse a ele que aquele cara tinha nome, era meu marido e pai da minha filha. Eric falou que Nathan tinha me fisgado e que nossos pais só queriam me salvar de arruinar minha vida. Foi quando percebi que Eric não só compartilhava as opiniões dos meus pais, mas provavelmente as havia moldado. Ele nunca gostou do Nathan, nem antes da gravidez. Nas poucas vezes em que se encontraram, Eric foi cortês, mas frio. Agora eu me perguntava quanto ele influenciou na reação dos meus pais. Pedi que ele fosse embora. Ele se recusou, dizendo que não sairia até eu aceitar levar Lili para ver nossos pais naquele fim de semana. Quando me neguei novamente, ele agarrou meu pulso e disse que eu estava sendo infantil. O aperto foi tão forte que doeu. Soltei minha mão e disse que, se não fosse embora imediatamente, chamaria a polícia. Depois de um momento tenso, ele saiu, batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Liguei imediatamente para Nathan. Ele queria largar o trabalho e vir para casa, mas garanti que estava bem. Também liguei para a mãe dele, que veio ficar comigo até Nathan voltar e trouxe jantar. Naquela noite. Depois de colocar Lili para dormir, Nathan e eu tivemos uma longa conversa. Decidimos agir de forma proativa, em vez de só reagir. Mandei mensagem para meus pais, deixando claro que, após o comportamento de Eric, não havia possibilidade de reconciliação. Minha mãe respondeu quase imediatamente defendendo Eric, dizendo que ele não teve má intenção e insistindo de novo em um encontro com Lili presente, porque isso resolveria tudo para todos. Respondi que faria um boletim de ocorrência contra Eric, e esse seria meu jeito de resolver para todos. Sabia que a polícia não faria muita coisa, mas ao menos haveria um registro do comportamento dele. No dia seguinte, chegaram flores no meu trabalho, com o cartão dos meus pais pedindo desculpas pelo comportamento de Eric. O cartão também dizia que haviam comprado ingressos para a peça da escola de Lili, no mês seguinte, informação que provavelmente conseguiram através da minha prima ou de uma das minhas tias. Devolvi as flores à floricultura com um bilhete recusando a entrega. Saindo do trabalho, fui direto fazer o boletim de ocorrência contra Eric. Naquela noite, liguei para minha tia Kate para expressar minha decepção por ela ter compartilhado informações sobre as atividades de Lili com meus pais. Ela admitiu que vinha mantendo contato regular com eles durante os anos e achou que ajudava contando sobre a peça. Falei que precisava que respeitasse minhas decisões quanto à participação dos meus pais nas nossas vidas. Ela concordou, embora eu não esteja totalmente convencida de que falou sério. Talvez eu tenha que cortar mais pessoas, ao menos até tudo isso se acalmar. Eu esperava que minha última atualização fosse o fim dessa situação, mas, ao que parece, meus pais e meu irmão confundem um não com um sim. O último mês foi uma sequência de tentativas cada vez mais agressivas de forçar a entrada deles em nossas vidas. Uma semana depois da visita indesejada do Eric, começaram a chegar pacotes para Lili, bonecas, livros, materiais de arte, todos endereçados a ela, com cartões assinados por vovó e vovô. Doei tudo para a caridade. Depois vieram os e-mails, com fotos antigas da família reunida, mensagens de texto com histórias do tipo "lembra quando?" e mensagens de voz cheias de culpa e manipulação emocional. Tive que bloquear todos os números que eles usavam. A gota d'água aconteceu há 2 semanas. Eu estava buscando Lili na escola quando vi minha mãe no estacionamento, observando do carro. Relatei imediatamente o ocorrido na secretaria da escola, e me garantiram que só entregariam Lili a mim ou ao Nathan. Não tive contato com ela, apenas coloquei Lili no carro e fomos embora. Naquela noite, liguei para meus pais e disse diretamente que o comportamento deles já estava beirando o assédio. Meu pai desdenhou minhas preocupações, dizendo que só queriam ver a neta. Finalmente fui à polícia e relatei a situação. Pelo menos dessa vez, enviaram alguém da escola para verificar o que havia acontecido, e uma pessoa declarou ter visto minha mãe no estacionamento. No fim de semana passado, foi a peça da escola da Lili. Lembram que mencionei que, de alguma forma, conseguiram ingressos?
Natan e eu chegamos cedo para falar com a professora e o diretor da escola. Explicamos a situação e pedimos que não permitissem a entrada deles. A escola foi muito compreensiva e designou um funcionário para vigiar a entrada. Meus pais chegaram, como esperávamos, e quando a entrada lhes foi negada educadamente, fizeram um escândalo. Meu pai exigiu que o deixassem entrar, dizendo que tinha ingressos. O diretor precisou ameaçar chamar a segurança antes que finalmente fossem embora. Por sorte, Lili estava nos bastidores e não viu a confusão, mas outros pais presenciaram tudo. Me senti envergonhada. No dia seguinte, Eric apareceu no trabalho do Natan. Os colegas dele, que já conheciam nossa situação, o avisaram antes que Eric pudesse encontrá-lo. Natan o recebeu no saguão, onde Eric entregou um envelope. Dentro havia um cheque de valor considerável, supostamente um presente para a educação de Lili, e uma nota dizendo que meus pais deixariam de tentar ver Lili se aceitássemos fazer sessões de terapia familiar com eles. Natan rasgou o cheque e a nota na frente do Eric e mandou ele ir embora. Naquela noite, recebemos uma mensagem em grupo da minha mãe, enviada para toda a família, tias, tios, primos e até para os pais do Natan. Ela continha uma versão longa e dramática dos fatos, distorcida, nos pintando como cruéis por manter Lili afastada dos amorosos avós. Alegava que estávamos negando a Lili sua herança e seus laços familiares por causa de um mal-entendido ocorrido anos atrás. A mensagem terminava com um apelo para que os familiares nos ajudassem a enxergar a razão. A maioria não respondeu. Minha tia Jenny me ligou em particular para pedir desculpas pelo comportamento da minha mãe. Disse que tentou convencer meus pais a parar com as táticas cada vez mais desesperadas, mas que eles não a ouviam. Os pais do Natan bloquearam imediatamente os números dos meus pais e reforçaram o apoio incondicional a nós. 2 dias depois, eu estava fazendo compras quando encontrei a melhor amiga da minha mãe, da igreja. Ela se aproximou com simpatia, dizendo que soube dos meus problemas de saúde mental. Fiquei confusa até ela explicar que minha mãe tinha contado para todo o grupo da igreja que eu sofria de depressão pós-parto e ansiedade relacionada à gravidez, que isso estava me tornando paranoica e me levando a afastar a família. Naquela mesma noite, Natan e eu consultamos um advogado. Ele nos disse que, embora o comportamento dos meus pais fosse preocupante, ainda não atingia o nível necessário para justificar uma ordem de restrição. Mas nos ajudou a redigir uma carta formal de cessar e desistir, documentando oficialmente nosso pedido de não contato. Enviamos a carta por correio registrado para garantir que a recebessem. A carta dizia claramente que qualquer contato futuro conosco, com Lili, com o local de trabalho do Natan ou com a escola da Lili resultaria em medidas legais. Também especificava que não deviam falar de nós com familiares ou conhecidos. Seguiram-se 3 dias abençoados de silêncio. Mas, ontem, recebemos resposta de um advogado contratado por eles. A carta dizia que, embora respeitassem nossos desejos por enquanto, estavam avaliando seus direitos legais como avós e acreditavam ter fundamentos para solicitar visitas obrigatórias por meio judicial, baseando-se em um relacionamento estabelecido com Lili antes do afastamento. Isso era totalmente mentira. Eles nunca conheceram Lili, nem uma única vez em seus 6 anos de vida. Natan ligou imediatamente para nosso advogado, que nos tranquilizou dizendo que, no nosso estado, casos sobre direito de avó são muito difíceis de ganhar. Ele recomendou reunirmos provas da ausência deles na vida da Lili, cartas devolvidas dos anúncios de nascimento, falta de resposta a fotos e atualizações ao longo dos anos, e qualquer outra documentação que mostrasse que eles escolheram não se envolver. Passamos a tarde revisando e-mails, álbuns de fotos e postagens em redes sociais, criando uma linha do tempo da vida de Lili e da completa ausência deles. O advogado tem certeza de que não temos nada a temer legalmente, mas o desgaste emocional é brutal. Estou com 5 meses de gravidez agora, e meu médico está preocupado com minha pressão arterial. Natan também está preocupado e sugeriu que consideremos nos mudar de bairro, ou até de cidade, para evitar esses encontros acidentais. Por enquanto,
Estamos documentando tudo e tentando manter a rotina diária o mais normal possível, pelo bem da Lili. Ela percebe que algo está errado, mas não entende o que. Perguntou por que saímos tão rápido da peça dela e por que o papai parece bravo quando fala ao telefone. Algumas coisas explicamos, mas sempre de acordo com a idade dela. Os pais do Nathan têm sido incríveis durante tudo isso, levando a Lili para dormir na casa deles quando temos reuniões com o advogado e dando a ela uma sensação de normalidade. Toda essa situação me fez sentir ainda mais grata pelo apoio constante deles todos esses anos. Oi. Esta será minha última atualização sobre essa situação. Muita coisa aconteceu nos últimos 3 meses e estou escrevendo isso da nossa nova casa, em outra cidade, a 200 quilômetros de onde morávamos antes. Depois da minha última atualização, tudo ficou ainda mais intenso. Apesar da carta de cessar e desistir e da resposta do nosso advogado às ameaças legais deles, meus pais continuaram sua campanha para forçar a entrada em nossas vidas. Pareciam entender nossa resposta legal como um desafio, não como um aviso. Quando a professora da Lili me ligou no trabalho, alarmada porque alguém que dizia ser a avó da Lili tinha tentado buscá-la na escola, as coisas pioraram de vez. Minha mãe mostrou ao pessoal da secretaria fotos antigas minhas quando eu era criança, alegando que isso provava o parentesco. Felizmente, a escola seguiu o protocolo e me ligou imediatamente. Quando foi confrontada, minha mãe fez um escândalo de novo e a escola precisou chamar a segurança. Naquela mesma noite, Eric voltou a aparecer em nossa casa. Desta vez, Nathan estava em casa. Ele saiu para falar com o Eric e ficou entre nós. Eric grit Ava sobre a carta legal. Quando Nathan pediu para ele ir embora, Eric tentou dar um soco. Nathan se defendeu e a situação rapidamente virou uma briga física. Lili saiu do quarto e percebeu que algo estava acontecendo. Pedi para ela ficar no quarto enquanto eu ligava para o 911. Quando a polícia chegou, Nathan já tinha conseguido colocar o Eric para fora, mas ambos estavam com ferimentos leves. Fizemos um boletim de ocorrência e finalmente conseguimos uma ordem de restrição de emergência contra o Eric. O policial que atendeu sugeriu que também solicitássemos ordens contra meus pais. Expliquei que já estávamos tentando isso fazia tempo, mas que, apesar de nosso advogado ter dado entrada no pedido, ainda não tinham aceitado. No final, o advogado estava certo, mas pelo menos conseguimos uma ordem temporária contra o Eric por agressão e uma contra meus pais por associação. Durante esse tempo, a empresa do Nathan ofereceu a ele uma transferência para o escritório em uma cidade a 2 horas de distância. Nunca tínhamos considerado nos mudar para tão longe, mas com tudo o que aconteceu, de repente parecia a melhor opção. As ordens de restrição ajudariam no curto prazo, mas morar na mesma cidade continuaria trazendo consequências. Decidimos nos mudar de forma rápida e discreta. Nathan aceitou a transferência e achamos uma casa para alugar na cidade nova, colocando a nossa antiga casa para alugar também. Não contamos a ninguém além dos pais do Nathan. Em 3 semanas, embalamos nossas coisas essenciais e fomos embora. Os pais do Nathan nos ajudaram com toda a logística e mantiveram o segredo. Minha tia Jenny, em quem confio totalmente, aceitou cuidar do aluguel da nossa casa antiga pela imobiliária do marido. Só deixamos nosso novo endereço com ela, o correio e os serviços essenciais. Matriculamos Lili em uma escola nova e encontrei um novo obstetra para o resto da gravidez. A mudança foi difícil no início para Lili, mas ela já fez novos amigos no bairro e está gostando da nova escola. 2 semanas após a mudança, foi realizada a audiência das ordens de restrição permanentes. Viajamos de volta, deixando Lili com os pais do Nathan. As ordens proíbem qualquer contato deles conosco por qualquer meio ou aproximação a menos de 150 metros de qualquer um de nós por 1 ano, depois do qual poderemos pedir renovação, se necessário. Desde a mudança e as ordens, não tivemos mais contato com meus pais nem com o Eric. Nossa nova casa é menor do que a anterior, mas estamos seguros, e isso é o que importa. O trajeto do Nathan ao trabalho é mais curto,
e consegui um emprego de meio período como professor em uma escola próxima, para começar depois da licença maternidade. Nosso bebê é um menino, nascerá em 6 semanas, e apesar do caos da mudança, esta gravidez tem sido bem mais tranquila. Os pais do Nathan nos visitam regularmente, fazendo a viagem a cada 2 fins de semana. Eles têm nos ajudado a preparar o quarto do bebê e a cuidar da Lily. Minha tia Jenny e a 21 também vieram visitar, trazendo presentes para casa e boas energias para o nosso novo lar. Gostaria que não tivesse chegado a esse ponto, mas foi incrivelmente difícil conseguir uma ordem de restrição contra minha família, e ainda assim, não tínhamos certeza de que teria consequências para meus pais. Por isso, a melhor decisão foi mesmo se mudar. Isso nos dá uma série de barreiras de proteção, enquanto eles não descobrirem onde moramos. Eles nem sabem que estamos a algumas horas dali, e esperamos que continue assim. Meus pais fizeram algo louco, muito louco, e foram presos. Mas meu irmão tentou consertar a situação e acabou indo junto com eles. Sim, esse resumo explica bem o que vivemos nesses meses, mas deixe-me começar pelo começo, com a faísca que fez essa bomba explodir. Minha tia Jenny era a única em quem eu confiava, a única que não havia contado nada aos meus pais e que tinha permissão para nos visitar porque conhecia nosso novo lar. Ela planejava vir num sábado à tarde e tinha enviado sua localização para sabermos que já estava perto. Quando vimos no meu telefone que ela estava a poucas ruas, saímos para esperá-la com Lily, pois o dia estava bonito. O que não sabíamos era que ela havia sido seguida por meus pais. E não só isso, parece que meus pais ou Eric vinham seguindo-a havia semanas, porque os carros deles aparecem em câmeras de segurança em dias anteriores. A partir daí, tudo virou um desastre. Estávamos cumprimentando minha tia quando meus pais estacionaram mais adiante e saíram do carro. Foi então que começou o pânico. Entrei em casa com Lily enquanto meus pais gritavam o nome dela e comecei a ligar para o 911. Enquanto isso, minha tia e Nathan os confrontaram e disseram para irem embora. Meu pai estava furioso e exigia que Nathan e Jenny saíssem da frente, mas a irmã dele falou para ele ir embora antes que a polícia chegasse. Meu pai empurrou minha tia e ela bateu a cabeça em um dos degraus que levam à porta da frente. Nathan teve que acertar meu pai para contê-lo. Depois, enquanto Nathan verificava se minha tia Jenny estava bem, minha mãe consolava meu pai, que estava deitado no jardim da frente. Finalmente a polícia chegou e foi preciso chamar 2 ambulâncias, uma para minha tia e outra para meu pai. Mas Nathan fez questão de que a primeira a ser atendida fosse Jenny, pois ela estava mais grave e precisava de atenção médica urgente. Nathan teve que prestar depoimento na delegacia junto com minha mãe para esclarecer o ocorrido, mas foi liberado em poucas horas, já que ficou claro que meus pais estavam violando uma ordem de restrição e tinham agredido Jenny. Fui com minha tia ao hospital para acompanhá-la até que os pais do Nathan chegassem e levassem Lily de volta para casa, pois não podia deixá-la sozinha e o hospital não era lugar para ela. Mas felizmente Jenny recebeu alta no dia seguinte, só ficou em observação por precaução. Meu pai também foi atendido, mas assim que teve alta a polícia o prendeu por agressão e violação da ordem de restrição. Depois vieram os julgamentos. Meu pai foi considerado culpado e condenado a 3 anos de prisão por agressão, além de perder o emprego. Minha mãe recebeu 1 ano de liberdade condicional por ser cúmplice e também por quebrar a ordem. Ao revistarem o carro dos meus pais, encontraram um taco de golfe no porta-malas. Até hoje não se sabe se era coincidência ou se eles planejavam usar, mas ninguém anda com um único taco de golfe no carro por acaso. Algumas semanas após a prisão dos meus pais, meu irmão também decidiu nos visitar, já que, nessa altura, todos sabiam onde morávamos. A polícia já havia nos informado que poderíamos nos defender se alguém voltasse a aparecer. Então, quando ele veio tentar nos intimidar para que retirássemos as acusações, Nathan o acertou com força. Também chamamos a polícia. Desta vez, não foi preciso mais que explicar a situação para que o levassem. Vale ressaltar que o argumento do Eric para tentarmos retirar as acusações começou com ele atirando pedras nas nossas janelas. Como resultado, ele também pegou 1 ano de prisão junto com meu pai. Quanto a Jenny, ela está bem.
Não foi nada divertido levar uma pancada na cabeça, mas não teve consequências graves. Agora Eric está sendo processado depois que entramos com ação legal. Minha tia se sentiu culpada pelo que aconteceu e queria nos compensar de alguma maneira, mas dissemos a ela que não foi culpa dela. Embora sim, ela poderia processar meu pai por tudo que conseguisse. Nós processamos Eric porque sabemos que, antes de perder o emprego, ele tinha bons rendimentos e pode pagar pelas janelas quebradas, além do estresse e do risco ao qual nos expôs com seu comportamento. Por enquanto, esses processos vão demorar um pouco, mas planejo trazer uma atualização quando houver novidades. Tenho a conclusão dos processos, e acho que também da minha história. Meu pai e meu irmão ainda estão presos, e duvido que se atrevam a fazer outra estupidez quando saírem. O processo contra Eric teve decisão favorável para nós, e o juiz determinou o bloqueio dos fundos dele para cobrir o custo das janelas quebradas e uma indenização por danos. No total, foram mais de $22.000. Por outro lado, o processo movido pela minha tia Jenny foi o mais difícil. Embora, na esfera civil, não tenha sido considerado tentativa de assassinato, a ação penal reconheceu o risco potencial do que meu pai fez. A premeditação ao levar o taco de golfe e a violência extrema desde o início justificaram uma compensação muito maior. Eles tiveram que vender a casa para pagar os $150.000 que o juiz concedeu a Jenny. Depois disso, minha mãe foi embora da cidade, mudando-se para ainda mais longe de onde vivíamos antes, para ficar perto do Eric e do meu pai. Eles não estão na mesma prisão, mas ela mora perto da cadeia do meu pai e a uma distância relativamente curta da do meu irmão, embora, no caso dele, faltem apenas algumas semanas para cumprir a pena. Tudo isso foi demais, mas fico feliz por saber que está chegando ao fim. Não sei o que pode acontecer no futuro, mas esperamos sinceramente que este seja mesmo o final. Não pretendemos nos mudar de novo, porque não parece que isso tenha ajudado, talvez só tenha piorado as coisas. E, com a situação da pandemia, agora acredito que seria o pior momento para isso. Se meus pais aprenderam algo com tudo isso, esta será minha última atualização, e, se não, eles não ouvirão mais nada de mim.